Item número 2. Projeto de Lei do Senado 95/2015 altera a Lei 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, para criar um regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento, com o objetivo de estimular as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos de saneamento a aumentarem seu volume de investimentos por meio da concessão de créditos relativos à contribuição para o financiamento da Seguridade Social e a contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS-PASEP. Autor, senador José Serra. Relator, senador Valdir Moca. Em 22/4, foi lido o relatório e a discussão e a votação da matéria adiada para esta sessão. Consulto o senador Moca, se deseja explicar melhor o projeto. Senhor presidente, apenas para atualizar, não sei se o senador, realmente não me lembro, acho que o senador Paulo Paim, na última sessão, não estava presente, até em função dessa intervenção cirúrgica. Mas, senador Paulo Paim e os senadores que não estavam presentes, nos últimos tempos, é um projeto em que eu tenho assim, uma alegria muito grande de relatar. Por quê? Porque nós temos um problema com saneamento básico nesse país. E os investimentos nessa área, eles caíram. Teve uma diminuição de investimento muito grande. E caíram em função dessa dificuldade de aporte. A proposta do senador José Serra é exatamente fazer com que as empresas que investirem, né, em saneamento básico, né, elas possam deduzir investimentos em saneamento básico nessa área específica de PIS, COFINS, por exemplo. O grande, poxa, vai tirar recurso aqui de uma área, mas o problema, senhor presidente, não o problema, é que isso é investimento. E eu sei, até pela minha formação acadêmica, que ao investir R$1 em saneamento básico, nós vamos economizar, no mínimo, de R$4 a R$5 na saúde. E as crianças, principalmente, é muito fácil de a gente perceber isso. É só você fazer uma pesquisa de mortalidade infantil no município ou numa região onde não tem água potável ou esgotamento sanitário, e num lugar onde existe água potável e esgotamento sanitário. As crianças, quase sempre em criança, é muito grande isso, as crianças têm um percentual hídrico muito grande, né? Então, a criança desidrata com essas diarreias, as chamadas doenças diarreicas ou gastrointestinais, e uma das causas mais frequentes é exatamente a questão do saneamento básico. Portanto, ainda que cause impacto, e certamente vai causar, mas eu penso que o retorno é muitas vezes maior. E eu gostaria do apoio para que aqui nessa comissão, onde não é terminativo, a gente discutisse o mérito do investimento e deixássemos que a Comissão de Assuntos Econômicos pudesse fazer uma análise do ponto de vista de investimento ou do impacto que isso possa acarretar na arrecadação ou qualquer um outro tipo de impacto financeiro. Eu peço o apoio porque eu acho que é um projeto e ele traz salvaguarda, não deixa nenhuma brecha para nenhum tipo de fraude, há uma preocupação, realmente um projeto muito bem construído, aliás, muito elogiado pela consultoria nossa aqui do Senado, consultoria legislativa que me ajudou no parecer. O senador Moca, de fato, não esteve presente na última reunião o senador Paulo Paim, que é um dos mais presentes, assim como Vossas Excelências sempre estão aqui, no trabalho dessa comissão, exatamente
por ter se submetido a uma pequena e vitoriosa cirurgia. Sua Excelência foi, viu e venceu. E voltou e se junta a nós já para o exame de matérias importantes que passam pelo crivo desta comissão. Esta razão de Sua Excelência não ter estado aqui, mas está de volta hoje e estará sempre com os nossos votos de que seja bem-vindo à normalidade de suas atividades no Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Senadora Ana Mera. Eu queria reforçar apenas os argumentos do senador Moca. É claro que aspectos financeiros num projeto dessa envergadura tem que ser avaliado especialmente nesse momento de crise do setor público em relação às suas finanças e às suas contas, mas como se trata de uma iniciativa criativa do ponto de vista da administração, para resolver um problema crucial no Brasil, que é o saneamento básico. E como disse muito bem o senador Moca, que é médico, né? A prevenção e o saneamento estão relacionados a muitas das doenças que nós temos, inclusive a dengue, que agora está se alastrando, quer dizer, água parada, empoçada, esgoto, a céu aberto, tudo isso contribui não apenas para a proliferação da dengue, num clima de país tropical como o nosso, mas de outras doenças, diarreias, tudo está relacionado à questão da água que tomamos e também do saneamento que temos. E, lamentavelmente, os índices de saneamento em nosso país são vergonhosos, senador. São vergonhosos e precisamos urgentemente tomar algumas iniciativas que a população fiscalize, que colabore também, e isso está junto com acho que esse projeto é um caminho. Mas, como disse também o senador, ele passará em outra comissão, na área de assuntos econômicos, imagino, para fazer esta avaliação de custo. Mas aí nós temos que ter, eu penso que o custo não será tão expressivo quanto o benefício que essa iniciativa do senador José Serra proporciona à população brasileira, especialmente à região de baixa renda. Porque aí é que estão os problemas maiores nas periferias, nos bairros, nas favelas, nos bairros mais pobres, até naqueles bairros que são resultado de invasões. Eu visitei alguns em Porto Alegre, que são realmente assim, o esgoto a céu aberto, as crianças pisando ali em cima, e isso realmente acaba agravando um outro custo, senador. É o custo da doença, no tratamento da doença provocada pela falta de saneamento. Então, queria cumprimentar o relatório, a equipe técnica do Senado Federal, que ajudou o senador Moca para preparar, tanto quanto ajuda todos os senadores. Então, a minha opinião é favorável ao projeto que foi relatado pelo senador Moca. Senador Paulo Paim. Senhor presidente, eu percebo que estamos vivendo um bom momento aqui no Congresso. Eu vou dizer por quê. E gostei de voltar nesse momento. Ontem mesmo, senador Moca, no plenário do Senado, nós, por ampla maioria, e eu votamos numa contribuição importantíssima que deu o senador José Serra na questão da regulamentação do processo da dívida dos estados. Agora é com alegria que eu vejo aqui esse projeto importantíssimo, que o senador Valdemir Moca dá o parecer favorável, com muita convicção, ele que conhece bem a área, eu diria talvez mais do que ninguém, que é médico e, consequentemente, sabe das consequências, um projeto que é também do senador José Serra. E digo com alegria, vou dizer aqui já, senador Moca, olha a recomendação que eu recebi do Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade apresenta parecer favorável ao seu relatório. Parecer favorável instada a se manifestar esse Ministério, informa que, a princípio, é totalmente favorável aos projetos que busquem ampliação dos investimentos na área do saneamento básico. Nesse sentido, tem participado em conjunto com outras áreas do governo federal com o mesmo objetivo. Em resumo, eu só quis resumir, senador, para mostrar que, independente do projeto, por seu alcance, vindo de um dos líderes da oposição, o próprio governo elogia o relatório,
do senador Valdemiro Moca, como também a iniciativa do nobre senador José Serra. É com alegria que eu voto a favor desse projeto, porque não fica aquela bagunça se é de oposição ou é de situação. O que é melhor para o país. E é isso que o senador Moca mostrou. E o ministro Tó é ex-prefeito de São Paulo, né? Exatamente. E o senador Moca mostrou essa grandeza e o Serra também. Então, parabéns ao ex-ministro Serra, ao hoje senador e ao relator Valdemiro Moca, e parabéns ao Ministério da Cidade, que diz que o projeto é bom, sim, tem que votar a favor. Se tiver alguma emenda quanto a custos, faremos nas comissões subsequentes. Muito obrigado, senador Pai. Senadora Lúcia Falha. Senhor presidente, senhoras e senhores. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o autor do projeto, o senador José Serra, que mais uma vez vem demonstrar a sua capacidade para inovar. Eu acredito que esse projeto, que traz um alívio para as empresas de saneamento básico nos estados, vai propiciar com que os estados possam retomar os seus investimentos na área de saneamento, que já foi aqui amplamente colocada pela senadora Ana Amélia como de extrema necessidade e de extrema importância social. Mas eu queria, senador Moca, cumprimentando Vossa Excelência pelo relatório, algumas informações a respeito do projeto. Eu acredito que nós precisávamos, eu acho que o senador Paulo Paim fez uma coisa muito boa, que é ouvir o Ministério das Cidades. Eu não tive a oportunidade de ouvir a empresa de saneamento básico do Estado de Goiás, porque existem algumas especificidades que precisam ser notadas no sentido de aprimorar o projeto. Essa inovação que o senador Serra faz no seu projeto, criando um regime especial de tributação, em que ele faz a compensação dos créditos através da aplicação em obras de interesse social, é uma coisa inovadora e muito importante. Mas, quando ele fala de saneamento básico, nós temos que nos reportar na Lei Geral de Saneamento Básico, que define o que seja saneamento básico. E me preocupa muito um item do projeto que fala que, entre as obras para essa compensação tributária, teria que ter, ele coloca a regulamentação fundiária. Eu não sei como é que uma empresa de saneamento possa tratar de regulamentação fundiária. E se a gente reporta a Lei Nacional do Saneamento Básico, a gente vai ver que a regulamentação fundiária não está naquilo que é definido como saneamento básico. Por exemplo, aqui, trata-se de saneamento básico, abastecimento de água potável, constituído pelas atividades de infraestrutura, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e urbanas. Isso aqui está na Lei Nacional de Saneamento Básico, que define o que seja saneamento básico. Já no projeto de lei, ao mencionar as obras que poderiam ser contempladas com a recompensação tributária, ele coloca como de alta relevância, interesse social, ele coloca como saneamento básico a limpeza, despoluição e canalização de córregos, preservação de áreas e mananciais e unidades de conservação, esgotamento sanitário em áreas de baixa renda, redução de perda dos sistemas de abastecimento de água. E tem aqui no início obras de alta relevância e interesse social caracterizados como regularização urbanística e fundiária. Eu não saberia como uma empresa de saneamento poderia tratar de questão de regulamentação fundiária, uma vez que isso seja atribuição das companhias de habitação. Eu tenho a impressão,
senadora Lúcia Wander, tem impressão não, é que no item 1, quando ele diz intervenções em áreas ocupadas por populações de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária, necessária para a implantação de sistema de água e esgoto. Na verdade, é que o poder público não pode fazer investimento numa área que não está regulamentada. Mas não é isso o problema. O problema é que eu perguntaria o seguinte: a empresa de saneamento básico, ela não tem como atribuição fazer regulamentação fundiária, mesmo que seja para o interesse dela. Não, mas ele dá isso, Sandra. É a aplicação do saneamento básico em área de... Exatamente. O saneamento está legalizado, não pode fazer em área... O que ele quer dizer é que não se pode fazer esse tipo de investimento em áreas que não está regularizado. Bom, quase que uma prevenção, é um cuidado. Isso eu entendo perfeitamente. Eu só não entendo como se seria, por exemplo, debitado, porque isso aí, a cadeia produtiva da empresa de saneamento é curta, porque a água não demanda muitos insumos. E os insumos são insumos químicos que têm pouco tributo. Então, o que ele faz com o regime especial? Ele pega essas obras de interesse social que podem ser aplicadas como dedução, partindo da média de aplicação do investimento no ano anterior. Então, eu entendi que ele faria o saneamento básico, a empresa de saneamento faria os investimentos nessas áreas. Agora, se for investimento, a área tem uma não regulamentação, não está regulamentada. Então, o que regularizada? O que o saneamento não pode entrar lá? Então, ele entra... O que isso quer dizer? O saneamento vai fazer a obra de regulamentação fundiária ou o saneamento vai fazer a obra de saneamento? Não, senadora, eu vou novamente. O artigo, ele começa no artigo 54B, né? É beneficiário da lei, né? Pelo Ministério da Cidade, para a realização de investimento em serviços públicos de saneamento básico ou serviços correlatos de alta relevância e interesse social. Aí coloca um parágrafo primeiro. Para efeito do CAP, que ele está desse aqui, né, ficam definidos como de alta relevância e interesse social apenas os seguintes investimentos. E aí ele diz que essa intervenção em áreas ocupadas da população de baixa renda visando. Então, ele diz assim, é importante que tenha isso para você fazer. Senão você vai começar a fazer investimento em lugares que não tem nem a regularização fundiária. É como se fosse preventivamente. É você prever isso, né, no projeto. Não é isso que eu entendi. Acho que... Bom, mas eu queria só entender o seguinte. Né? As obras de interesse social, elas são caracterizadas como saneamento básico. O que é saneamento básico? Investimento nisso, que eu já li aqui. Bom, nessa lista do projeto, tem itens que não correspondem ao que seja saneamento básico, que trata... Você veja bem, o Moca, vamos pegar pelo regime especial. O regime especial, como é que ele forma esse fundo? Como é que ele forma esse regime especial? Tributando, compensando os tributos, porque hoje a carga tributária das empresas é muito alta. O PIS/COFINS consome um percentual aí de 9% da carga tributária da empresa. A empresa não tem créditos, porque a cadeia é curta. Então, o que ele precisa? Ele usa esse investimento para compensar os créditos. Então, ele vai operar esses empreendimentos. Quem opera esses empreendimentos é a companhia de saneamento. Esse é o entendimento que eu tenho. Agora, por que eu disse para Vossa Excelência que eu gostaria de ouvir
à Companhia de Saneamento Básico do meu estado, para ver se a companhia teria condições de operar esses itens todos. Eu queria, pela ordem, bom, senador Moca, que é o relator, mas eu queria... eu penso, senadora, primeiro que nós temos que ver, nesse caso, tem duas situações. Tem estados que o poder público, a empresa de saneamento, ainda é uma empresa pública. Tem estados em que o Estado repassou esse serviço para um setor privado, privatizou. Nós temos no Rio Grande do Sul, inclusive, municípios que fizeram isso, contrariando a empresa estatal, do Estado, a estadual, e do município é feito o saneamento por uma empresa particular. Licitação, tudo. Então, são duas situações. E é preciso, para que essa lei também ela tenha, examinar as duas situações. Então, não é só apenas o setor público, mas o setor privado. Sim. Ele também tem um objetivo, eu estou convencida disso, como o senador Moca fala, é de você, através de um incentivo, que é esse dado para esse fundo, é você ter mais protagonismo no processo da própria regularização. Porque senão nós vamos manter essas periferias pobres eternamente sem saneamento. É uma forma inteligente, eu penso, uma forma inteligente de uma ação e um protagonismo do poder público para que a regularização daquela área. E aí, o poder político que tem um estado ou um município, junto ao proprietário da área que eventualmente tenha sido ocupada ou invadida, é maior do que simplesmente uma empresa sozinha fazer isso. Então, eu penso que, o mérito da iniciativa do senador, ele tem duas vertentes. Uma vertente que é a regularização fundiária e a outra vertente para dar acesso e direito a esse morador de um bairro que não tem endereço, que ele não tem nada, a cidadania, e o outro assegurar o fornecimento de água e esgoto para esse bairro. Então, para essa zona de conflito, inclusive de segurança jurídica. Eu acho que ele tem o mérito de fazer isso. Eu queria só complementar o seguinte: como essa comissão é uma comissão de mérito, e mérito é indiscutível, que ele tem um mérito social importantíssimo, nós podemos aprová-lo aqui, e na Comissão de Assuntos Econômicos a gente faria tiraria essas dúvidas em relação à tributação e à compensação da tributação. Eu havia sugerido isso, senador Silvânia. Vossa Excelência ainda não havia chegado aqui. Eu disse que estava pedindo aprovação no método, exatamente, e que essa discussão, do impacto financeiro dessa questão da tributação, ela certamente será melhor estruturada quando da Comissão de Assuntos Econômicos, aliás, aonde o projeto tem caráter terminativo. Bom, senadora Lúcia Vânia, desejava ouvir também a sua companhia de saneamento do Estado, não que ela seja definitiva na decisão desta comissão, mas por ser uma fonte de informação, pelo fato de lidar permanentemente com essas questões. Isso pode ser feito, portanto, até o exame da Comissão de Assuntos Econômicos, assim como a questão da constitucionalidade, que o despacho da presidência do Senado não contemplou a audiência da Comissão de Justiça. E como este é um projeto que, transformado em lei, concede benefícios fiscais, financeiros, é preciso examinar se temos nós a capacidade constitucional de aplicar de tributos. Então, é bom que se veja isso também na Comissão de Assuntos Econômicos, onde a matéria terá caráter terminativo. Bom, encerrada a discussão, passamos à votação. Os senhores senadores que aprovam o presente projeto permaneçam como estão. O relatório do senador Moca. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável.
ao projeto de lei 95, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa.